Capítulo 2 – Meios expeditos. Nessa altura o honrado pelo mundo despertou calmamente do seu samadhi e dirigiu-se a Shariputra, dizendo: a sabedoria do Buda é infinitamente profunda e imensurável. O acesso a esta sabedoria é difícil de compreender e difícil de transpor. Nenhum dos ouvintes ou dos pratikabudas foi capaz de compreender o que havia sido dito. Por que razão isto é assim? O Buda atendeu e venerou 100, 1 milhar, 10 milhares, 1 milhão, um incontável número de Budas, tendo completado um imensurável número de práticas religiosas. Ele esforçou-se com bravura e vigor, e o seu nome é universalmente conhecido. Ele realizou a lei que é profunda e antes desconhecida, e prega de acordo com o que é apropriado. A sua intenção, porém, é difícil de compreender. Shariputra, desde que atingi o estado búdico, tenho ensinado várias causas e várias metáforas, expondo largamente os meus ensinamentos e utilizei incontáveis meios expeditos para guiar os seres viventes e fazê-los renunciar aos apegos. Por que isto é assim? Porque o Tathagata aperfeiçoou os meios expeditos e o paramita da sabedoria. Shariputra, a sabedoria do Tathagata é profunda e de grande alcance. Ele possui misericórdia imensurável, eloquência ilimitada, poder, coragem, concentração, emancipação e samadhis. Ele penetrou profundamente o ilimitado e despertou para a lei nunca antes obtida. Shariputra, o Tathagata sabe como fazer vários tipos de distinções e como expor habilmente os ensinamentos. As suas palavras, suaves e agradáveis, deliciam os corações da assembleia. Shariputra, direi em resumo: o Buda realizou inteiramente a lei ilimitada, nunca antes alcançada. Mas para Shariputra eu não direi mais. Por quê? Porque o que o Buda conseguiu é a lei mais rara e mais difícil de entender. A verdadeira natureza dos fenômenos só pode ser compreendida e partilhada entre Budas. Esta realidade consiste na aparência, natureza, ser, poder, influência, causa inerente, relação, efeito latente, efeito manifesto e a sua consistência do princípio ao fim. Então, o honrado pelo mundo, querendo expor uma vez o sentido das suas palavras, falou em verso, dizendo: o herói do mundo é incompreensível. Entre seres celestiais ou entre as pessoas do mundo, entre todos os seres viventes, nenhum pode compreender o Buda, o seu poder, coragem, emancipação e samadhis, e todos os outros atributos de um Buda. Ninguém consegue calcular ou abarcar. Previamente, sob a orientação de incontáveis Budas, praticou e adquiriu inteiramente várias vias, doutrinas profundas, subtis e maravilhosas, difíceis de encontrar e difíceis de entender. Durante imensuráveis milhões de kalpas, ele praticou deste modo, até que no lugar da iluminação atingiu o objetivo. Eu já testemunhei e conheço inteiramente esta grande meta e recompensa, o sentido destas várias naturezas e características. Eu e os outros Budas das 10 direções podemos agora entender estas coisas. Esta lei não pode ser descrita, e as palavras esgotam-se perante ela. Entre os outros tipos de seres viventes, nenhum existe que a possa compreender, exceto aqueles muitos Bodhisattvas, que são firmes no poder da fé. Os muitos discípulos dos Budas deram no passado oferendas aos Budas, cessaram já as suas falhas, e encontram-se agora na sua última encarnação. Mesmo o poder destas pessoas está aquém do necessário. Mesmo que todo mundo fosse repleto de homens como Shariputra, ainda que eles esgotassem todos os seus pensamentos e unissem as suas capacidades, não poderiam conceber a sabedoria de Buda. Mesmo que as 10 direções estivessem cheias de homens como Shariputra, ou como outros discípulos, apesar de esgotarem os seus pensamentos e unirem as suas capacidades, ainda assim não poderiam compreender. Se pratikabudas de apuradas faculdades, sem falhas na sua última encarnação, enchessem os mundos nas 10 direções, numerosos como bambus no Ganges, mesmo que se juntassem com uma somente, por 1 milhão ou por incontáveis kalpas, esperando conceber a verdadeira sabedoria dos Budas, eles não poderiam conceber a mais pequena parte dela. Se Bodhisattvas recentemente embarcados no seu curso dessem oferendas a inumeráveis Budas, dominassem completamente o intento de várias doutrinas, sendo também capazes de pregar a lei efetivamente, numerosos como plantas de arroz ou cânhamo, bambus ou juncos, enchendo as terras nas 10 direções, se com uma única mente com todo o seu maravilhoso conhecimento, por kalpas numerosos como as areias do Ganges, juntassem os seus pensamentos e capacidades,
não poderiam entender a sabedoria do Buda. Se bodhisattvas que não mais retornarão, em número igual ao das areias do Ganges, com uma única mente ponderarem e buscarem em conjunto, também eles não poderão compreender. Também te anuncio, Shariputra, que esta lei profunda, subtil e maravilhosa, sem falhas, inescrutável, eu a abarquei na sua totalidade. Apenas eu entendo as suas características, tal como a entendem também os Budas das 10 direções. Shariputra deve saber que os mundos dos vários Budas nunca diferem. Para com a lei pregada pelos Budas, deves cultivar uma grande e poderosa fé. O honrado pelo mundo expôs longamente a sua doutrina, e agora deve revelar a verdade. Anuncio a esta assembleia de ouvintes, e a todos os que seguem o veículo de Pratyekabuddha, eu tornei possível as pessoas escaparem às cadeias do sofrimento, e atingirem o Nirvana. O Buda, através do poder dos meios expeditos, mostrou-lhes os ensinamentos dos 3 veículos, conduzindo os seres viventes que estejam perdidos em quaisquer apegos, permitindo-lhes obter alívio. Nessa ocasião estavam na grande assembleia muitos ouvintes, aliás cujas falhas tinham chegado ao fim, Ajnata Kondinia seguido por 200 pessoas. E havia monges e monjas, irmãos e irmãs leigos, que conceberam o desejo de se tornarem ouvintes ou pratyekabuddhas. Cada um destes tinha este pensamento. Por que razão o honrado pelo mundo louva tão veementemente os meios expeditos e afirma que a lei alcançada pelo Buda é profunda e difícil de compreender, que nenhum dos ouvintes ou dos pratyekabuddhas consegue entendê-la? Se o Buda prega apenas uma doutrina de emancipação, então também nós deveríamos abarcar esta lei e alcançar o estado de Nirvana. Não conseguimos seguir o fio do seu discurso. Então Shariputra entendeu as dúvidas que perpassavam pelas mentes dos 4 tipos de crentes e ele próprio não conseguiu compreender. Daí que se dirigiu ao Buda dizendo, honrado pelo mundo, que causas e condições te levam a louvar tão veementemente os meios expeditos, os superiores instrumentos dos Budas, a profunda, subtil e maravilhosa lei que é difícil de compreender? Nunca no passado eu ouvi este tipo de discurso pregado pelo Buda. Agora os 4 tipos de crentes têm dúvidas. Rogamos que o honrado pelo mundo explique o sentido destes louvores à lei que é profunda, subtil, maravilhosa e tão difícil de compreender. Então Shariputra, querendo expor uma vez o sentido das suas palavras, falou em verso, dizendo: Filho da sabedoria, grande e venerável sábio, extensamente pregaste esta lei. Tu próprio declaraste ter alcançado poder, coragem, samadhis, concentração, emancipação e outros atributos. E a lei que está além da compreensão. Essa lei, alcançada no lugar da iluminação, sobre a qual ninguém te pode questionar. A minha intenção é difícil de conceber, e ninguém pode questionar-me. Ninguém pergunta, ainda assim tu mesmo pregas, louvando teu caminho. A tua sabedoria é subtil e maravilhosa. É a sabedoria obtida pelos Budas, os Aryats, livres de falhas. E todos os que buscam o Nirvana, caíram nas malhas da dúvida, perguntando-se qual a razão desta pregação de Buda. Os que aspiram a pratyekabuddhas, monges e monjas, seres celestiais, dragões e espíritos, bem como os Gandharvas e outros, olham uns para os outros, cheios de perplexidade, fitando o mais honrado dos bípedes. Qual é o sentido de tudo isto? Rogo ao Buda que nos explique. Entre a assembleia de ouvintes, o Buda disse ser eu mais dotado. Ainda assim sou falho de sabedoria. Para resolver estas dúvidas e perplexidades, terei eu de facto atingido a suprema lei, ou estarei ainda no caminho da prática? Os filhos nascidos da palavra de Buda juntam as mãos, de palmas unidas, e esperam fitando-te. Rogamo-te que soltes subtis e maravilhosos sons, e que agora nos explique as coisas tais como são. Os seres celestiais, dragões, espíritos e os outros, em número igual ao das areias do Ganges. Os bodhisattvas aspirando a tornar-se Budas, numa grande mole de 18.000, bem como os reis sábios, vindos de milhares de milhões de terras, todos reverentemente juntam as palmas das mãos, desejando ouvir o ensinamento de perfeitos atributos. Nessa altura o Buda dirigiu-se a Shariputra dizendo: parem, parem, não há utilidade em expor esta matéria. Se eu falar mais, os seres celestiais e humanos através dos mundos ficarão estupefatos e incrédulos. Shariputra falou a Buda uma vez mais dizendo: honrado entre os homens, rogamo-te que pregues. Por quê?
porque esta assembleia de incontáveis centenas, milhares, dezenas de milhar, milhões de asanquias de seres viventes viram os Budas no passado. As suas faculdades são vigorosas e apuradas e a sua sabedoria é brilhante. Se eles ouvirem o Buda pregar, serão capazes de acreditar reverentemente. Então Shariputra, querendo expor uma vez o sentido das suas palavras, falou em verso, dizendo: Rei do Dharma, honrado como ninguém, falai, nós te rogamos, sem reservas, nesta assembleia de inumeráveis seres, alguns capazes de reverente fé. O Buda repetiu para Shariputra: se eu falar deste assunto, os seres celestiais, humanos e asuras através dos mundos ficarão atônitos e incrédulos. Os monges de arrogância intolerante cairão num grande fosso. Então o honrado pelo mundo repetiu em verso o antes tinha dito: não é preciso falar. A minha lei é maravilhosa e difícil de ponderar. Aqueles que são de suprema arrogância, quando a ouvirem nunca mostrarão reverente fé. Nessa altura, Shariputra falou uma vez mais a Buda, dizendo: honrado pelo mundo, rogamo-te que pregues. Nesta assembleia as pessoas como eu contam-se a centenas, milhares, dezenas de milhar, milhões. Era após era atendemos os Budas e recebemos instrução. Pessoas deste tipo são certamente capazes de fé reverente. Através da longa noite eles ganharão paz e tranquilidade e usufruirão de muitos benefícios. Então Shariputra, desejando explicar-se uma vez mais, falou em verso dizendo: supremamente honrado entre os seres de duas pernas, rogamo-te que pregues esta suprema lei. Eu que sou visto como o mais velho dos filhos de Buda, peço-te que nos favoreças pregando distinções. Os incontáveis membros desta assembleia são capazes de prestar fé reverente a esta lei. Os Budas já em eras sucessivas ensinaram e converteram desta forma, todos com uma só mente e com as palmas das mãos unidas. Desejamos ouvir e receber as palavras de Buda. Eu e os outros 12.000 do nosso grupo, bem como os outros que aspiram a tornar-se Budas, rogamo-te que em prol desta assembleia, nos favoreças pregando distinções. Quando ouvirmos esta lei, ficaremos plenos de alegria. Então o honrado pelo mundo disse a Shariputra: 3 vezes declaraste o teu veemente pedido. Que posso eu fazer se não pregar? Agora deves ouvir com atenção e ponderar cautelosamente. Por ti eu irei agora analisar e explicar o assunto. Quando ele acabou de dizer estas palavras, houve uns 500 monges, monjas, irmãos e irmãs leigos que de imediato se levantaram dos seus lugares, fizeram uma vênia para o Buda e se retiraram. Qual a razão disto? Estas pessoas tinham raízes de culpa numerosas e profundas, e eram ainda soberbas e arrogantes. O que não atingiram presumiam ter atingido e supunham compreender o que não tinham compreendido. E por terem esta falha, eles não ficaram nos seus lugares. O honrado pelo mundo ficou silencioso e não tentou demovê-los. Nessa altura o Buda disse a Shariputra: agora esta minha assembleia está livre de ramos e folhas, constituída apenas pelo que é firme e seguro. Shariputra, é bom que estas pessoas de arrogância intolerante tenham saído. Agora ouve com cuidado que eu vou pregar para ti. Shariputra disse: assim seja. Estamos desejosos de ouvir. O Buda disse a Shariputra: uma lei maravilhosa como esta é pregada pelos Budas, os Tathagatas, em certas ocasiões. Mas tal como o florir da Udumbara, esses momentos são muito raros. Shariputra, tu e os outros deveis acreditar em mim. As palavras que o Buda prega não são ocas ou falsas. Shariputra, os Budas pregam a lei de acordo com o que é apropriado, mas o seu significado é difícil de compreender. Por que é assim? Porque nós empregamos incontáveis meios expeditos, discutindo causas e condições e usando metáforas e parábolas para expor os ensinamentos. Esta lei não é susceptível de ser entendida pela ponderação e análise. Apenas Budas podem entendê-la. Por quê? Porque os Budas, os honrados pelo mundo, aparecem no mundo por uma só grande razão. Shariputra, o que significa dizer que os Budas, os honrados pelo mundo, aparecem no mundo por uma só grande razão? Os Budas, os honrados pelo mundo, desejam abrir a porta da sabedoria búdica a todos os seres viventes, para lhes permitir que alcancem a pureza. É por isso que eles aparecem no mundo. Eles desejam acordar os seres viventes para a sabedoria búdica, e daí eles aparecerem no mundo. Eles desejam induzir os seres viventes a entrar no caminho da sabedoria búdica, daí eles aparecerem no mundo. Shariputra, esta é a grande e única razão pela qual os Budas aparecem no mundo. O Buda disse a Shariputra: os Budas, os Tathagatas, simplesmente ensinam e convertem os Bodhisattvas.
Tudo o que fazem é em todas as ocasiões motivado por este propósito. Eles querem simplesmente mostrar a sabedoria búdica aos seres viventes e despertá-los para ela. Shariputra, os Tathagatas têm apenas um veículo búdico que empregam de modo a pregar a lei aos seres viventes. Eles não têm qualquer outro veículo, nenhum segundo ou terceiro. Shariputra, a lei pregada pelos Budas das 10 direções é igual a esta. Shariputra, os Budas do passado usaram incontáveis números de meios expeditos, várias causas e condições, metáforas e parábolas, de modo a exporem as doutrinas para bem dos seres viventes. Estas doutrinas são todas pregadas por meio do único veículo búdico. Estes seres viventes, ouvindo as doutrinas dos Budas, estão todos eventualmente aptos a alcançar a sabedoria que abarca todas as espécies. Shariputra, quando os Budas do futuro fizerem a sua aparição no mundo, também eles usarão incontáveis números de meios expeditos, várias causas e condições, metáforas e parábolas de modo a exporem as doutrinas em prol dos seres viventes. Estas doutrinas serão todas pregadas por meio do único veículo búdico. Estes seres viventes, ouvindo as doutrinas dos Budas, estarão todos eventualmente aptos a alcançar a sabedoria que abarca todas as espécies. Shariputra, os Budas, os honrados pelo mundo, que existem no presente nas incontáveis centenas, milhares, dezenas de milhões de terras búdicas nas 10 direções, beneficiam e trazem paz e felicidade aos seres viventes em larga medida. Também estes Budas usam incontáveis números de meios expeditos, várias causas e condições, metáforas e parábolas, de modo a exporem as doutrinas em prol dos seres viventes. Estas doutrinas são todas pregadas por meio do único veículo búdico. Estes seres viventes, ouvindo as doutrinas dos Budas, estão todos eventualmente aptos a alcançar a sabedoria que abarca todas as espécies. Shariputra, estes Budas simplesmente ensinam e convertem os Bodhisattvas. Eles fazem-no pois querem mostrar a sabedoria búdica aos seres viventes. Eles fazem-no pois desejam usar a sabedoria búdica para iluminar os seres viventes. Eles fazem-no porque desejam levar os seres viventes a entrar no caminho da sabedoria búdica. Shariputra, também eu irei agora fazer o mesmo. Eu sei que os seres viventes têm variados desejos e apegos que estão profundamente implantados nas suas mentes. Tendo noção desta sua natureza básica, eu irei portanto usar várias causas e condições, metáforas e parábolas e o poder dos meios expeditos e expor a lei para eles. Shariputra, eu faço isto de modo a que todos eles possam alcançar o único veículo búdico e a sabedoria que abarca todas as espécies. Shariputra, quando a era é impura, os tempos são caóticos e as impurezas dos seres viventes são graves, eles são gananciosos e invejosos lançando raízes malsãs. Devido a isto, os Budas utilizam o poder dos meios expeditos, aplicam distinções ao único veículo búdico e pregam como se existissem 3. Shariputra, se algum dos meus discípulos presumir que é um alhá ou um Pratyekabuddha e ainda assim não tiver noção nem compreender que os Budas, os Tathagatas, simplesmente ensinam e convertem os Bodhisattvas, então ele não é meu discípulo, nem alhá nem Pratyekabuddha. E ainda Shariputra, se houver monges ou monjas que presumam terem já alcançado o estado de alhá, estarem na sua última encarnação, terem atingido o nirvana final e que portanto não tenham intenção de procurar anotar a Samyak Sambodhi, então deve saber que pessoas como essa são de suprema arrogância. Por que digo isto? Porque se eles forem monges que verdadeiramente tenham alcançado o estado de alhá, então é impensável que eles não acreditem nesta lei. A única exceção seria num tempo em que o Buda se tivesse já extinguido, quando não houvesse qualquer Buda presente no mundo. Por quê? Porque depois de o Buda se ter extinguido será muito difícil de encontrar alguém capaz de abraçar, recitar e compreender o sentido de sutras como este. Mas se nessa altura as pessoas encontrarem outro Buda, então obterão um entendimento decisivo no que respeita a esta lei. Shariputra, tu e os outros devem com uma única mente acreditar e aceitar as palavras dos Budas. As palavras dos Budas, os Tathagatas, não são ocas nem falsas. Não existe outro veículo, há um só veículo búdico. Então o honrado pelo mundo, desejando declarar uma vez mais o sentido das suas palavras, falou em verso, dizendo: existem monges e monjas que se comportam com suprema arrogância, leigos cheios de autoestima, leigas falhas de fé. Entre os 4 tipos de crentes, os iguais a estes, são 5.000. Eles não veem os seus erros. São descuidados e negligentes no que respeita aos preceitos.
apegados aos seus defeitos e sem vontade de mudar. Mas estas pessoas de diminuta sabedoria já se foram embora. A paródia nesta assembleia retirou-se perante a autoridade do Buda. Estas pessoas eram pobres de mérito e virtude, incapazes de receber esta lei. Esta assembleia está agora livre de ramos e folhas, composta apenas pelo que é firme e seguro. Shariputra ouve cuidadosamente como esta lei foi obtida pelos Budas, e como eles a pregam em prol dos seres viventes, com o poder de incontáveis meios expeditos. Os pensamentos que estão na mente dos seres viventes, os diferentes caminhos por eles seguidos, seus variados desejos e naturezas, as boas e más ações por eles praticadas nas suas prévias existências. De tudo isto o Buda toma conhecimento, e então emprega causalidades, metáforas e parábolas, palavras que incorporam o poder dos meios expeditos, por forma a agradar e alegrar a todos. Por vezes ele prega sutras, versos, histórias de vidas pretéritas de discípulos, histórias de vidas pretéritas do Buda, de coisas sem precedentes. Noutras alturas ele prega atendendo a causas e condições, usa metáforas e parábolas, passagens de poesia, ou discursos, para aqueles de escassas capacidades que se deleitam na pequena lei, que avidamente se apegam ao nascimento e à morte, e apesar dos inumeráveis Budas, não praticam a profunda e maravilhosa lei, mas estão perplexos e confusos por uma miríade de problemas. Para esses eu prego Nirvana, eu diviso estes meios expeditos, e assim faço-os entrar na sabedoria búdica. Até agora eu nunca vos disse que vós certamente atingireis a via do estado búdico. A razão de eu nunca ter pregado dessa forma foi não ter ainda chegado o momento para isso. Mas agora é o tempo preciso em que eu devo pregar decisivamente o grande veículo, e por isso é que eu prego este sutra. Estes são filhos de Buda cuja mente são puras, que são serenas e de apuradas capacidades, que sob os auspícios de inumeráveis Budas, praticaram a profunda e maravilhosa via. Para estes filhos de Buda eu prego este sutra do grande veículo, e eu predigo que estas pessoas, numa futura existência atingirão a via do estado búdico, porque no íntimo de suas mentes eles pensam no Buda, e praticam e mantêm os preceitos. Eles estão certos de alcançar o estado búdico, e ouvindo isto, os seus corpos são inundados de grande alegria. O Buda conhece as suas mentes e práticas, e por isso lhes prega o grande veículo. Quando os ouvintes e os bodhisattvas ouvem esta lei que eu prego, assim que ouvem um só verso, todos sem qualquer dúvida serão certos de atingir o estado búdico. Nas terras búdicas das 10 direções, só há uma lei e um só veículo. Não há dois, não há três, exceto quando o Buda assim prega como meios expeditos, meramente empregando nomes e termos provisórios, por forma a conduzir e guiar os seres viventes, e pregar-lhes a sabedoria búdica. Os Budas aparecem no mundo, apenas por esta razão que é verdadeira. As outras duas não o são. Nunca ele usa um veículo inferior para salvar os seres viventes levando-os na travessia. O próprio Buda reside neste grande veículo, e adornado com o poder da meditação e da sabedoria, que acompanha a lei por ele obtida. Ele usa-o para salvar os seres viventes. Ele próprio testifica a via insuperável, o grande veículo, a lei na qual todas as coisas são iguais. Se eu usasse um veículo inferior, para converter ainda que fosse uma só pessoa, eu seria culpado de agressão e ganância. Mas tal coisa seria impossível. Se uma pessoa acreditar e tomar refúgio no Buda, o Tathagata nunca engana, nem alguma vez ele mostrará ganância ou ciúme, porque ele desenraizou o mal de entre os fenômenos. Por isso, através das 10 direções, apenas o Buda é desprovido de medo. Eu adorno o meu corpo com características especiais, e faço brilhar a minha luz sobre o mundo. Eu sou honrado por inumeráveis multidões, e para elas eu prego a insígnia da realidade das coisas. Shariputra deve saber que no início eu fiz um voto, esperando tornar todas as pessoas iguais a mim, sem qualquer distinção entre nós. E o que eu há muito esperava foi agora consumado. Eu converti todos os seres viventes, e fiz-los entrar na via do estado búdico. Esses sem sabedoria ficaram baralhados, e na sua confusão serão incapazes de aceitar os meus ensinamentos. Eu sei que esses seres viventes nunca no passado cultivaram boas raízes, mas antes se apegaram obstinadamente aos 5 desejos, e a sua loucura e ânsia deram origem à aflição.
Os seus desejos são a causa pela qual eles caem nos 3 maus caminhos, atormentados no ciclo dos 6 reinos de existência, e padecendo toda a sorte de sofrimentos e dores. Existência após existência eles crescem, do ventre ao cemitério. Pessoas de escassa virtude e pequeno mérito. Eles são perturbados e assolados por inúmeros sofrimentos. Eles extraviam-se pela densa floresta das visões errôneas, abraçando todas essas 62 visões. Estão constantemente comprometidos com falsas e vãs doutrinas, agarrados firmemente a elas, incapazes de as pôr de lado, arrogantes e ufanos de autoestima, aduladores e invejosos de mente insincera. Durante 1000, 10.000, 1 milhão de kalpas, eles não ouvirão o nome de Buda, nem ouvirão a correta lei. Essas pessoas são difíceis de salvar. Por estas razões, Shariputra, eu estabeleci pelo seu bem meios expeditos, ensinando a via que põe um fim a todo sofrimento, e mostrando-lhes o Nirvana. Mas embora eu lhes pregue o Nirvana, essa não é a verdadeira extinção. Todos os fenômenos, desde o mais remoto começo, trazem sempre consigo as marcas da extinção tranquila. Uma vez consumadas as práticas dos filhos de Buda, numa futura existência eles estarão aptos a tornar-se Budas. Eu empreguei o poder dos meios expeditos para expor e demonstrar os 3 veículos. Mas os honrados pelo mundo sempre pregam a via do único veículo. Agora, perante esta grande assembleia, eu devo esclarecer todas as dúvidas e perplexidade. Não existe discrepância nas palavras dos Budas. Há apenas um veículo, não 2. Por inumeráveis kalpas no passado. Incontáveis Budas que agora estão extintos. 100.000, 10.000, milhões em número incalculável. Esses honrados pelo mundo, usando diferentes tipos de causas, metáforas e parábolas, e o poder de incontáveis meios expeditos, expuseram as características dos ensinamentos. Todos estes honrados pelo mundo, pregaram a doutrina do único veículo, convertendo incontáveis seres viventes, e fazendo-os entrar na via do estado búdico. Todos estes grandes senhores da sabedoria, sabendo que é desejado no íntimo das mentes, dos seres celestiais e humanos e dos outros seres viventes, através de todos os mundos, empregaram ainda outros meios expeditos, para ajudar a iluminar a suprema verdade. Se existem seres viventes, que encontraram estes Budas do passado, e se eles escutaram a sua lei, ofereceram esmolas, mantiveram os preceitos, mostrando tolerância, sendo assíduos, praticando meditação e sabedoria, e nesse sentido, cultivaram vários tipos de mérito e virtude. Pessoas como estas atingiram todas a via do estado búdico, após estes Budas se terem extinto. Se existirem pessoas de mente boa e serena, então esse tipo de seres viventes atingiram todos a via do estado búdico, depois dos Budas se terem extinguido. Se fizerem oferendas às relíquias, erigindo 10.000 ou 1 milhão de variedades de torres votivas, usando ouro, prata, cristal, madrepérola e ágata, coral, lápis-lazuli e pérolas, para as purificar e adornar extensamente, ou se construírem templos mortuários de pedra, ou de sândalo ou aloés, ovênia ou outros tipos de madeira, ou de tijolo, terracota ou argila, se no meio dos vastos campos, amontoarem terra para fazer um templo mortuário para os Budas, ou mesmo se crianças a brincar, juntarem areia para fazer uma torre votiva, então pessoas como estas atingiram todas a via do estado búdico. Se existirem pessoas que em prol dos Budas criem e construam imagens, esculpindo-as com os 32 sinais distintivos, então todos terão atingido a via do estado búdico. Ou se fizerem as imagens com os 7 tesouros, ou com cobre, estanho, chumbo, bronze, madeira, barro ou resina, para representar e adornar imagens de Buda, pessoas como essas alcançaram todas a via do estado búdico. Se eles empregarem pigmentos para pintar imagens de Buda, conferindo-lhes os 100 sinais sagrados, feitas por si ou encomendadas a outros, então terão todos alcançado a via do estado búdico, mesmo se crianças brincando, usarem folhagem ou galhos, ou mesmo com a unha, riscarem imagens de Buda. Pessoas como essas, pouco a pouco irão acumulando mérito, e tornar-se-ão completamente dotadas de uma mente compassiva. Todos eles alcançaram a via do estado búdico, simplesmente pela conversão dos bodhisattvas. Elas trazem a salvação e o alívio a inumeráveis multidões. E se alguém, na presença dessas torres votivas,
Essas imagens de joias ou figuras pintadas, com uma mente reverente fizeram ofertas, de flores, incenso, faixas ou dosséis. Ou se contratarem músicos para tocar, batendo tambores, soprando trompas ou conchas, tocando flautas, alaúdes ou harpas, tangendo guitarras, símbolos e gongos. E se essas variadas e maravilhosas notas forem entendidas como oferendas, ou se alguém com uma mente radiante cantar uma canção em louvor à virtude búdica, mesmo que apenas uma curta nota, todos os que assim procedem alcançaram a via do estado búdico. Se alguém com uma mente confusa e distraída pegar ainda que apenas numa flor e a oferecer a uma imagem, um dia acabará por ver inumeráveis Budas. Ou se uma pessoa fizer uma vênia, ou se prestar obediência, ou simplesmente juntar as palmas das mãos, ou apenas levantar uma só mão, ou conceder não mais do que um ligeiro aceno de cabeça. E se isto for oferecido a uma imagem, então a seu tempo ele chegará a ver incontáveis Budas. E se ele mesmo alcançar a via insuperável, e espalhar a salvação por incontáveis multidões, ele entrará no nirvana não residual, tal como um fogo se extingue quando se esgota o combustível. Se pessoas com mentes confusas e distraídas entrarem em torres votivas, e uma vez exclamarem homenagem aos Budas, então terão alcançado a via do estado búdico. Se dos Budas passados, quando ainda estavam no mundo ou uma vez extintos, eles ouvirem ainda que apenas o nome da lei, então todos terão alcançado a via do estado búdico. Os honrados pelo mundo do futuro, cujo número será incalculável, esses Tathagatas, também empregarão meios expeditos para pregar a lei, e todos estes Tathagatas, através de incontáveis meios expeditos, salvarão e trarão alívio aos seres viventes, de modo a que estes entrem na sabedoria búdica, que é livre de imperfeições. Se existirem esses que ouçam a lei, então nenhum deixará de atingir o estado búdico. O voto original dos Budas foi de que a via do estado búdico por eles mesmos praticada seja partilhada universalmente entre os seres viventes, de modo a que também eles possam alcançá-la da mesma forma. Os Budas de eras futuras, ainda que preguem centenas, milhares, milhões, incontáveis doutrinas, na verdade fazem-no em prol do veículo único. Os Budas, mais honrados de entre os humanos, sabem que os fenômenos não têm natureza constante e permanente, que a semente do estado búdico brota da causalidade, e por essa razão eles pregam o veículo único, mas que estes fenômenos são parte de uma lei perpétua, e as características do mundo são sempre manifestas. Isto eles ficaram a conhecer no lugar da iluminação, e como líderes e mestres eles pregam meios expeditos. Os Budas atualmente existentes nas 10 direções, a quem os seres celestiais e humanos fazem oferendas, que em número são como as areias do Ganges, apareceram no mundo, de modo a trazer a paz e o conforto aos seres viventes. E também eles pregam a lei desta forma. Eles entendem as ações dos seres viventes, os pensamentos que jazem no fundo das suas mentes, as ações cometidas no passado, os seus desejos, natureza, o poder dos seus esforços, se as suas capacidades são apuradas ou fracas. E assim eles empregam várias causas e condições, metáforas, parábolas e outras palavras e frases, adoptando quaisquer meios expeditos que sejam adequados à sua pregação. Agora também eu sou assim, por forma a trazer paz e conforto aos seres viventes. Emprego várias doutrinas diferentes, para disseminar a via do estado búdico. Através do poder da minha sabedoria, eu sei a natureza e os desejos dos seres viventes, e com meios expeditos prego estas doutrinas, fazendo com que todos os seres viventes alcancem contentamento e alegria. Shariputra, deves compreender que eu vejo as coisas através do olho búdico. Eu vejo os seres viventes nos 6 reinos. Quão pobres e angustiados eles são, sem mérito ou sabedoria. Como eles entram na perigosa estrada do nascimento e da morte. Os seus sofrimentos continuando sem cessar. Quão profundamente eles estão apegados aos 5 desejos. Como o iaque é namorado da sua cauda, cegando-se com a ganância e a presunção. A sua visão deteriorada até nada conseguirem ver. Eles não procuram o Buda com o seu grande poder, ou a lei que pode pôr fim aos seus sofrimentos, mas embrenham-se nas suas noções errôneas, esperando libertar-se do sofrimento com mais sofrimento. Pelo bem destes seres viventes eu gero uma mente de grande compaixão. Quando no início ocupei o lugar da iluminação,
Pelo espaço de 3 vezes 7 dias eu ponderei este assunto, fitando a árvore a existente e andando à sua volta. A sabedoria que eu obtive, pensei, é subtil, maravilhosa e suprema. Mas os seres viventes estão embotados pela ignorância, dependentes do prazer e cegos pela estupidez. Com pessoas como estas, que posso dizer, como posso eu salvá-las? Nessa ocasião os reis Brahma, em conjunto com o rei celestial Chakra, os 4 reis celestiais que guardam o mundo, e o rei celestial Grande Liberdade, na companhia de outros seres celestiais, e das suas centenas de seguidores, reverentemente juntaram as palmas das suas mãos e fizeram uma vênia, rogando-me que fizesse girar a roda da lei. De imediato pensei para comigo, que se eu meramente louvasse o veículo búdico, os seres viventes, atolados no seu sofrimento, seriam incapazes de acreditar nesta lei. Assim, por rejeitarem a lei e não crerem nela, eles cairiam nos 3 maus caminhos. Seria melhor que eu não pregasse a lei, mas antes entrasse rapidamente no Nirvana. Então os meus pensamentos viraram-se para os Budas do passado, e para o poder dos meios expeditos por eles empregues. E pensei que a via que eu tinha então alcançado, devia igualmente ser pregada como 3 veículos. Quando assim pensei, todos os Budas das 10 direções me apareceram, e com sons Brahma confortaram-me e instruíram-me. Muito bem, Shakyamuni, disseram eles. Supremo líder e mestre, tu alcançaste a lei insuperável, mas seguindo o exemplo de todos os outros Budas, empregarás o poder dos meios expeditos. Nós também obtivemos a mais maravilhosa, a suprema lei, mas em prol dos seres viventes. Fazemos distinções e pregamos os 3 veículos. Pessoas de pequena sabedoria deleitam-se numa pequena lei, incapazes de acreditar que eles mesmos se podem tornar Budas. Por isso nós pregamos meios expeditos, fazendo distinções e pregando vários objetivos. Mas ainda que preguemos os 3 veículos, fazemo-lo por forma a instruir os Bodhisattvas. Shariputra, deves entender isto. Quando eu ouvi estes santos leões, e a sua profunda, pura, subtil, maravilhosa voz, eu rejubilei e chorando disse homenagem aos Budas. Então pensei para comigo, eu vim a este impuro e malévolo mundo, e de acordo com o que estes Budas pregaram, eu devo agir segundo seu exemplo. Após ter tido estes pensamentos, segui de imediato para Varanasi Benares. As marcas da extinção tranquila de todos os fenômenos não podem ser expressas por palavras. Por isso eu usei o poder dos meios expeditos para pregar aos 5 ascetas. A isto eu chamei girar a roda da lei. Também utilizei os sons Nirvana, Alya Dharma e Sangha, vários termos para indicar distinções. Desde há infinitos kalpas no passado, eu tenho elogiado e ensinado a lei do Nirvana, pondo fim ao longo sofrimento do nascimento e da morte. Assim eu costumo pregar. Shariputra deve saber isto. Quando olhei para os filhos de Buda, vi incalculáveis milhares, dezenas de milhões, que decidiram seguir a via do estado búdico, todos com uma mente respeitosa e reverente, todos vindo ao encontro do lugar do Buda, pessoas que no passado ouviram outros Budas, e ouviram a lei pregada segundo meios expeditos. De imediato eu pensei, que a razão do aparecimento do Tathagata é ele poder pregar a sabedoria búdica. Agora é precisamente o momento para isso. Shariputra, deves compreender que pessoas de fracas capacidades e pequena sabedoria, apegadas às aparências, orgulhosas e arrogantes, são incapazes de acreditar nesta lei. Agora eu, alegre e destemido, ponho de lado francamente os meios expeditos, e prego unicamente a via insuperável. Quando os Bodhisattvas ouvirem esta lei, serão libertados de todos os emaranhados da dúvida, as 12 centenas de alyats. Também eles atingirão o estado búdico, seguindo o modelo que os Budas, dos 3 períodos de tempo, empregam para pregar a lei. Eu farei agora da mesma forma, pregando a lei que é isenta de distinções. Os tempos em que os Budas aparecem no mundo são muito espaçados entre si, e difíceis de encontrar. Mesmo quando aparecem no mundo, é-lhes difícil pregar a lei, através de incalculáveis, inumeráveis kalpas. É raro esta lei ser ouvida, e alguém capaz de a ouvir é igualmente raro. É como a flor da Audumbara, que deleita o mundo, adorada por todos, olhada como rara por seres celestiais e humanos, e que aparece apenas uma vez em muitas eras. Se uma pessoa ouve esta lei, se deleita com ela e a louva, mesmo que profira apenas uma palavra,
Faz com isso oferendas a todos os Budas dos 3 períodos de tempo. Mas uma pessoa assim é rara de encontrar, mais do que a flor da Audumbara. Não deves ter dúvidas. Sendo eu o rei das doutrinas, faço esta proclamação a toda a grande assembleia. Eu emprego apenas a via do veículo único, para converter e instruir os Bodhisattvas. Não tenho discípulos ouvintes. Tu, Shariputra, e todos os ouvintes e Bodhisattvas, devem compreender que esta maravilhosa lei é o segredo essencial dos Budas. Neste mundo maligno das 5 impurezas, esses que apenas se apegam aos desejos, deleitando-se com eles, seres viventes como esses, no final nunca procurarão a via do estado búdico. Quando pessoas malévolas de eras futuras ouvirem o Buda pregar o veículo único, ficarão confusas, sem o acreditar ou aceitar, rejeitarão a lei e cairão nos maus caminhos. Mas quando existirem pessoas modestas e puras, determinadas a procurar a via do estado búdico, então, pelo seu bem, eu devo louvar a via do veículo único. Shariputra, deves entender isto. Assim é a lei dos Budas. Empregando 10.000, 1 milhão de meios expeditos, eles pregam a lei de acordo com o que é apropriado. Os que não são versados neste assunto não podem compreender inteiramente. Mas tu e os outros já sabem. Como os Budas, os mestres do mundo, empregam meios expeditos, de acordo com o que é apropriado. Não tereis mais dúvidas ou perplexidades, mas com as vossas mentes plenas de alegria, sabereis que vós mesmos haveis de atingir o estado búdico.